Seja bem-vindo a esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronese e eu estou aqui para ajudar você a se tornar um profissional de elite, um profissional diferenciado na área TI. E você está no quadro Pergunta que eu respondo, onde eu pego as principais perguntas que recebo aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e respondo aqui para você. Então, se você tem alguma dúvida sobre o universo DevOps, sobre o mercado, coloca aqui, pode colocar também no meu Instagram, no LinkedIn, os links vão estar aí embaixo, que a sua dúvida pode vir no próximo Pergunta que eu respondo. Bom, hoje eu separei aqui 6 perguntas para responder e vamos lá para elas. A primeira pergunta é: como o conhecimento em DevOps pode melhorar a minha carreira? Bom, quando nós falamos em DevOps, DevOps é uma cultura de colaboração, onde envolve pessoas, processos e ferramentas. E hoje, num cenário dinâmico, onde nós precisamos entregar tudo com muito mais velocidade, precisamos fazer atualizações no software, no produto continuamente, precisamos quebrar barreiras, precisamos quebrar silos e gerar mais comunicação, DevOps passa a ser uma prática fundamental nas empresas, principalmente quando nós falamos em aplicações baseadas em microserviços, porque qual é a ideia do microserviço? É você ter ali pequenas aplicações, pequenos projetos que vão se comunicar entre si gerando uma solução. E esses microserviços precisam ser entregues continuamente de forma muito rápida, com a atualização garantindo downtime zero, e o profissional que consegue utilizar DevOps nessa abordagem vai se diferenciar com toda certeza. Então, por que DevOps é importante para a sua carreira? Para que você seja capaz de trabalhar em soluções baseadas em microserviços, você ser capaz de criar soluções que vão ter entrega continuamente, para que você consiga integrar melhor com as equipes. Então, seja você profissional de desenvolvimento, profissional de infraestrutura, profissional de teste, ter os conhecimentos da cultura DevOps e conseguir colocar isso em prática, com toda certeza vai fazer você ser um profissional diferenciado no mercado. Vamos lá, segunda pergunta: é possível começar com um DevOps sem conhecimento algum em programação? Bom, vamos lá. Como eu falei anteriormente, DevOps é uma cultura que envolve integração entre desenvolvedores e profissionais de infraestrutura e operação, certo? Então, como é que você vai conseguir ali conversar com um profissional de desenvolvimento, com um desenvolvedor, se você não saca nada de programação? É meio complexo, não é? Quer dizer que você consegue? Você pode até conseguir começar a sua carreira em DevOps não sabendo programar, não sabendo nada de programação. Mas em algum momento você vai passar por esse processo de entendimento maior em programação. E quando eu falo em programação, não quer dizer que você vai ser um excelente desenvolvedor, conhecer todos os design patterns, todas as linguagens de programação. Não é nada disso. É criar ali automações, criar alguns scripts, saber codar. Então, se você aí quer atuar como DevOps, mas, putz, eu não quero ser programador, Fabrício, eu não quero ficar ali programando o tempo inteiro, você pode. Você pode ser um profissional DevOps, mas, inevitavelmente, você vai ter contato com programação. Você vai ter que codar ali um script, criar uma automação. Python, inclusive, é excelente para isso. E é claro, tem um ponto muito importante também. Se você vai ser o profissional que vai montar pipelines de CI/CD, de integração contínua e entrega contínua em uma linguagem de programação, você precisa conhecer essa linguagem de programação. Por exemplo, se você vai trabalhar em um projeto que envolve Java, você precisa entender como é que se faz para compilar uma aplicação em Java, para gerenciar os pacotes de uma aplicação em Java, para que você consiga montar a pipeline que vai entregar esse artefato. Mas significa que você precisa ser um excelente programador em Java? Não necessariamente, você pode até conhecer, porque vai te ajudar bastante no dia a dia, mas isso não é obrigatório. Então, sim, você consegue atuar na área de DevOps sem programação, mas você vai, em algum momento, bater nessa barreira, e se você aceitar isso e trazer esse skill para você, com toda certeza você vai se diferenciar nisso também, ok? Então,
você pode começar a procurar vagas como DevOps, mas já coloca aí no seu roadmap de estudo para você dar uma aprimorada nesse skill, ok? Terceira pergunta: por onde eu começo a estudar DevOps? Bom, você já começa aqui no canal, então se você não é inscrito, já se inscreve no canal, aciona o sininho, porque toda semana tem conteúdo aqui sobre DevOps. Mas vamos lá, se você é um profissional de infraestrutura, você provavelmente já conhece os elementos de infraestrutura, como load balancer, proxy reverso, subrede, você sabe o que é TCP, você sabe o que é um HTTP, porque isso já está no seu dia a dia, já está no seu skill de profissional de infraestrutura. Já se você é um profissional de desenvolvimento, você já conhece essa parte de gerenciamento de pacote, você já sabe programar, você já é capaz de criar algumas automações, né? Você já sabe o processo de programação. E o que é DevOps? DevOps é a junção dos dois. Então, por onde você deve começar a estudar DevOps? Primeira coisa, você tem que entender os fundamentos de DevOps, entender a cultura, entender que ele vem do manifesto ágil, entender o objetivo dele, que o objetivo do DevOps é o foco no produto, entender os processos que envolvem um fluxo de entrega DevOps, onde você tem o planejamento, você tem a construção, você tem ali a parte, ou melhor, você tem o planejamento, a codificação, a construção, teste, release e por aí vai. Você tem que entender isso, você tem que entender os conceitos e fundamentos em torno do DevOps. Junto com isso, você vai complementar os seus skills. Se você é desenvolvedor, você vai estudar infraestrutura. Se você é profissional de infraestrutura, você vai entender um pouco mais sobre programação. Vai estudar sobre construção de pipelines, porque esse cara é fundamental quando se pensa em trabalhar com DevOps. DevOps envolve pessoas, processos e ferramentas. Então, quando você levanta os processos junto com as pessoas, você precisa de ferramenta para criar automações e otimizações. E pipeline CI/CD é a principal, sem sombra de dúvida. Então, cara, começa estudando os fundamentos de DevOps, depois você vai complementar os seus skills com o que você ainda não domina. Se você é de infraestrutura, você vai estudar programação. Se você é programação, você vai estudar infraestrutura e estudar ferramentas de DevOps. Eu sugiro que você comece com pipeline CI/CD. O que você faz hoje manualmente, coloca de forma automatizada. Você já começa a entender como funciona o fluxo DevOps. E claro, você já conseguiu desenvolver esses skills, você vai estudar também Docker, Kubernetes, infraestrutura como código, para ir cada vez mais colocando mais ferramentas no seu cinto de utilidades. Quarta pergunta: dá para trabalhar com DevOps em home office? Bom, hoje o profissional de tecnologia no mercado ele tem muita vantagem, porque ele é capaz de trabalhar de qualquer lugar do mundo, certo? Você programador, você profissional de infraestrutura, você tem essa capacidade. O que limita muito o profissional de trabalhar home office? O lance da estrutura física. Quando você está trabalhando em um ambiente com um data center, onde você precisa estar no lugar, você precisa estar atendendo aquela infraestrutura física, verificar cabeamento e por aí vai, isso se torna muito difícil, porque você precisa estar ali, a estrutura é física, você não tem o que fazer, você tem que ir lá. Você consegue trabalhar com DevOps nessa infraestrutura? Consegue. Você consegue ser um profissional DevOps trabalhando em infraestrutura on-premise, em infraestrutura física, no data center da sua empresa. Mas, não necessariamente, você vai ser ali um profissional home office, você vai trabalhar ali remotamente, certo? Você pode até ter ali alguns períodos que você consegue trabalhar home office, mas se o problema for físico, inevitavelmente você vai ter que ir lá e resolver. Já quando você se torna um profissional DevOps com foco em cloud, em nuvem, aí sim a parada muda. Por quê? Porque não tem mais estrutura física, você não tem que ir lá no data center, você não tem que rebootar a máquina manualmente, você não tem que ver cabeamento, nada disso, se preocupar com infraestrutura física. Por quê? Porque a infraestrutura física está lá com um provedor de nuvem, tá lá na AWS, no Azure, no Google, na Oracle, enfim, tá lá no Cloud Provider. Então sim, se você trabalha com DevOps, você pode trabalhar sim home office, mas o ideal é que você tenha um foco em cloud, porque dessa forma você consegue trabalhar
100% home office. Vamos lá, quinta pergunta: como demonstrar meu conhecimento técnico para as empresas? Existem diversas formas de você fazer isso. Ok? A primeira, que é clássica em todos os profissionais, principalmente de tecnologia, é a parte de certificação. É você fazer uma prova daquela empresa ou daquela tecnologia, comprovando de que você conhece aquela ferramenta, de que você conhece aquela tecnologia ou aquela metodologia. Mas uma outra forma também é você participar de projetos open source, você pegar um projeto ali como, sei lá, Kubernetes ou projeto Docker e contribuir para esse projeto, seja codificando, seja traduzindo o manual e publicando isso no projeto oficial, você fazer parte ali daquela comunidade e contribuir. E isso, com toda certeza, vai enriquecer teu currículo. Você vai colocar lá, cara, olha, eu participo, eu contribuo para o projeto open source do Kubernetes, ou do Docker, ou, enfim, projetos open source. E uma outra forma, que é muito eficiente, que eu sempre utilizei bastante, é você publicar os seus estudos. Você está num processo de estudo, você tem anotações, você tem os seus laboratórios, você tem ali o seu processo de aprendizado, certo? Porque você vai estar sempre ali estudando teoria e prática, beleza? E por que não você pegar essa teoria e transformar num artigo, publicar no LinkedIn? Ou pegar esse laboratório que você montou, colocar no GitHub e compartilhar. Gente, olha aqui o que eu fiz. Pô, consegui construir aqui uma estrutura de infraestrutura como código, subindo aqui um Kubernetes, ou conseguir, olha, montar uma solução de entrega contínua utilizando GitHub Actions, Azure e .NET, ou conseguir montar uma solução baseada em Java, enfim. Isso vai fazer com que você também tenha mais visibilidade no mercado. Então você tem aí basicamente essas três opções. O que eu recomendo para você? Começa sempre colocando o seu conteúdo de estudo nas redes sociais, publicando no LinkedIn, transformando isso em artigo. Porque é a forma mais barata e também muito eficiente de fazer com que você tenha visibilidade no mercado. Ah, Fabrício, quer dizer que certificação não serve para nada? Não, não é isso. Mas, cara, a gente mora no Brasil. Uma certificação custa aí, né, 200, 300 dólares. Converte essa parada para real. É caro pra cacete. Então, cara, você precisa se desprender de um investimento financeiro muito grande para você fazer uma certificação. E a certificação ajuda bastante, mas ela não é o diferencial, ela não vai fazer ali o diferencial. Qual vai ser o diferencial? O que você já fez, o que você realmente sabe, o que você realmente domina. E como é que você mostra isso de uma forma muito eficiente? Com os seus estudos, com o laboratório, com os projetos que você desenvolveu, certo? Então, começa pela parte de desenvolvimento ali do que você estudou, dos seus laboratórios, depois parte para a certificação quando você já tem a ferramenta, quando você já acumulou uma grana para isso. Ou, dependendo da empresa que você entrar, cara, eles mesmos vão patrocinar aí, vão bancar a sua certificação. Sexta e última pergunta: como você vê a carreira de DevOps daqui a 5 anos? Cara, é importante ter em mente o seguinte: DevOps não é uma tecnologia, é uma cultura com um conjunto de práticas que envolve pessoas, processos e ferramentas. Como é que eu vejo DevOps daqui a 5 anos? Provavelmente com outras ferramentas. Pode ser que daqui a 5 anos o Kubernetes não seja mais ali o orquestrador de containers mais utilizado no mercado. Pode ser que o Terraform não seja mais ali a ferramenta mais utilizada para aprovisionamento de infraestrutura. Pode ser que o Ansible não seja tão utilizado e outras ferramentas aí venham para o lugar. Mas a cultura colaborativa envolvendo pessoas, processos e otimizações para garantir ali um foco no produto e mais velocidade, qualidade e confiabilidade nas entregas, isso sem sombra de dúvida vai existir. Metodologia ágil tá aí, ó, já existe há muito tempo, tá aí no mercado. O que mudou? A forma de se trabalhar com metodologia ágil, criando novos frameworks, novas formas, novos passos e novas estruturas. Mas, cara, a base, que é a metodologia ágil, ela tá aí há muito tempo, mais de 5 anos, inclusive. Agora, o
que eu acho que é uma tendência para o uso aí de DevOps, para a adoção de DevOps. Eu acredito que cada vez mais nós vamos ter aí elementos de inteligência artificial, de machine learning, ajudando a compor aí as ferramentas para gerar melhores entregas, melhores testes, melhores práticas de qualidade. Acredito fortemente também no conceito de IDP, que é Internal Development Platform, que é a plataforma de desenvolvimento interno, onde você vai ter a equipe DevOps, a equipe SRE desenvolvendo a plataforma para ganhar mais eficiência no desenvolvimento. Isso, inclusive, já existe bastante no mercado, mas eu acho que isso vai ficar cada vez mais forte. E, claro, as ferramentas vão mudar, né? Eu, por exemplo, estou vendo aí bastante o uso do Crossplane, né? O Crossplane cada vez mais crescendo como ferramenta para provisionamento de infraestrutura e outras ferramentas que vão sendo aí criadas e aos poucos sendo conhecida no mercado, que pode vir a substituir alguma ferramenta que hoje é um grande player, ok? Mas a cultura, a metodologia, a forma de se trabalhar, não acredito que mude tanto assim. Vai ser inserido novas práticas, vai ser inserido ali novas ferramentas, mas o foco vai ser sempre colaboração, pessoas, processo, otimização e tudo que a cultura DevOps representa, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esquece de colocar aqui a sua pergunta no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, para que a sua pergunta esteja no próximo Pergunta que eu respondo. E não esquece também de dar um like no vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo é de qualidade, vale a pena ser distribuído, e também de se inscrever aí no canal para você não perder nada, ok? Então, vejo vocês no próximo vídeo.